Vou tentar pela terceira vez gravar esse vídeo. Eu não consigo, eu acho que é porque eu tava tentando gravar com uma qualidade muito melhor de imagem, que o meu celular travava e desligava e eu perdia tudo depois de 10 minutos falando. Se a imagem estiver muito ruim, vocês não conseguirem ler as coisas que estão escritas, aí vocês me dão um retorno, porque aí eu vejo o que eu faço. Eu não sei o que fazer, eu não tenho um equipamento muito melhor do que esse. Então, não sei, mas é que o pessoal das outras séries reclamaram que tá difícil de ler o que tá escrito, porque eu tava gravando com uma qualidade muito baixa, né? Então, eu tô gravando com uma qualidade um pouquinho melhor. Vamos ver se fica mais, fica mais fácil de ler dessa vez. Bom, então a gente vai falar de 5 povos que se formaram lá na Antiguidade. A gente vai falar de fenícios, a gente vai falar de hebreus, de persas, nós vamos falar de China e Índia, porque a China e a Índia são países, né? Claro que eles não tinham as fronteiras que eles têm hoje desde sempre, mas são povos que já são formados ali há muito tempo, né? De antes de Cristo, então eles têm tradições milenares, né? Eles estão há muito tempo ali desenvolvendo a cultura deles, o idioma deles. Então eu vou começar pelos fenícios. Eles eram chamados de o povo do mar. Quem deu esse nome para ele, fenícios, foram os gregos, porque eles não se chamavam assim. Os fenícios habitavam aqui, ó. Tá vendo essa setinha vermelha à direita? Tem uma faixa de terra pintadinha em verde. Ali era a Fenícia, né? Lá tinha 3 principais cidades, que é Biblos, Tiro e Sidom. São cidades-estados. Cidade-estado é uma cidade que tem um próprio governo. Um governo, uma cidade não depende necessariamente da outra para se governar, certo? Mas eles têm ali a mesma identidade cultural, então eles se consideram o mesmo povo, embora cada cidade tenha seu próprio governo. Você pode ver que hoje essa região onde era Fenícia, hoje é um país chamado Líbano. E é uma região muito perto do mar. De um lado você tem o mar, do outro lado você tem montanha. Então é meio complexo para eles ali, né? Para onde eu vou? Então eles se dedicam ao comércio marítimo. Então os caras viajam para tudo que é lado, comprando mercadoria de um lugar, vendendo mercadoria para outro. Se você seguir aqui à direita para baixo, vai ter uma cidadezinha chamada Mênfis. Isso aqui já é no Egito. E os egípcios produziam muito papiro, que é tipo o papel da época, né? Não é o papel que a gente conhece hoje, feito à base de celulose e tal, mas era o papel, era a superfície de escrita que se usava na época. E aí os fenícios iam lá no Egito de barco, compravam, né, um monte de papiro e revendiam esses papiros para os gregos. E aí os gregos também começavam a usar a palavra biblos, a cidade biblos, para se referir a papel e livro. E você pode observar hoje essa referência em palavras como biblioteca, né, que significa coleção de livro, e na palavra Bíblia, né, que é um livro sagrado, é um livro. Então essas palavras veio aí dessa referência a essa cidade fenícia, porque eles eram grandes comerciantes. Porém, por mais que eles ficaram famosos na época por serem grandes comerciantes, o mais importante para a gente hoje, a contribuição que eles deixaram para a gente foi o alfabeto fonético. Quem assistiu às aulas lá de pré-história e da invenção da escrita, lembra mais ou menos disso. Eu vou comparar esse alfabeto que os fenícios inventaram com a linguagem dos chineses lá no final da aula, e aí você vai entender o quanto esse lance que os fenícios fizeram é muito da hora. Porque os caras inventaram 22 símbolos. Somente 22 símbolos. E esses 22 símbolos representavam sons que nós somos capazes de emitir enquanto falamos. E aí, juntando esses símbolos, a gente consegue escrever tudo o que a gente quer. Depois os gregos vão conhecer, né, as letras dos fenícios, vão pensar, meu, que ideia genial, vão acrescentar vogais. E aí os romanos vão aprender com os gregos esse alfabeto, e aí vai chegar na língua que a gente tem hoje, que é o português, que é uma língua que veio do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, muito bem, é muito mais legal do que você ter que aprender um símbolo para cada coisa. Então, nós vamos falar lá no fim da aula dos chineses e como eles escrevem. E é como eles escrevem até hoje. E aí você vai ver que os símbolos deles, em geral, não representam sons, não representam fonemas, representam coisas, objetos e ideias. E aí você tem que decorar muito mais símbolo para ler e escrever.
Então é um pouco mais complexo, embora, né, você estude, você aprende, mas é muito mais complexo do que você aprender 22, 26 símbolos e usar esses símbolos dos sons para escrever. É uma analogia mais simples, né? Porque eles eram grandes comerciantes, os caras precisavam fazer a anotação. Você não vai trabalhar com transporte, compra e venda de um monte de mercadoria, você precisa anotar, você não vai lembrar de tudo. Então os caras inventaram uma maneira simples de anotar, e isso é muito bom pra gente hoje, porque a gente escreve e lê de uma maneira muito mais simples. Aí eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês verem como era mais ou menos, né? Cidade litorânea e tal, de um lado montanha, do outro lado mar. Então os caras se dedicavam muito nesse negócio de comércio marítimo. Agora eu vou falar um pouquinho dos persas, né? Os persas a gente vai falar, acho que mais deles, na verdade, quando a gente for estudar a Grécia Antiga, porque os persas, eles constituíram um império imenso, conquistaram terra pra caramba. Tudo começa nessa regiãozinha onde está escrito Pérsia, e tem uma cidadezinha chamada Persépolis, perto do Golfo Pérsico, aqui embaixo. Sabe que tem um jeito de colocar setinha, mas eu nunca lembro. Desculpa, gente, minha liberdade poética, mas eu acho que eu vou... Aqui, ó. Então, tudo começa aqui, nessa região, e eles vão expandir tanto para o lado leste, né, para o Oriente, quanto para o Ocidente. Eles conquistam até o Egito, ali na África. Eles vão conquistando partes da Europa até chegar na Grécia. A hora que chega na Grécia, da Grécia, eles não conseguem avançar. E aí, quando a gente chegar nisso, lá em Grécia, nós vamos estudar as guerras entre gregos e persas, umas guerras muito loucas. Aí tem filme pra gente assistir, vai ser mais interessante. Bom, acabou? Vamos continuar. Coisas mais legais dos persas que a gente precisa saber. Na verdade, tem uma coisa que eu vou comentar que você não precisa necessariamente saber, mas às vezes cai em vestibular, que é a tal das satrápias. O Império Persa era tão grande e os persas eles eram muito inteligentes em termos de governar, em termos de organização. Então eles dividiram o império em satrápias, que eram tipo províncias, tipo estados. Imagina o Brasil, né, dividido em estados, né? Só que não que essas províncias tivessem autonomia como os estados têm no Brasil. Mas é você pegar um território que é muito grande e dividir em unidades administrativas para facilitar a administração. Outra coisa que eles fizeram foi que eles construíram estradas, eles criaram uma moeda única, tudo para facilitar o comércio. Então o império deles era muito organizado. E os persas tinham uma questão muito especial lá na antiguidade, porque eles eram um dos poucos povos, quer dizer, o único povo, até onde eu sei, que não escravizava os outros. Porque você sabe que na antiguidade o motor da economia era conquistar terra, era guerra. Você conquistava terra, conquistava território, conquistava a riqueza dos outros e escravizava as pessoas. Os persas não tinham esse hábito de escravizar as pessoas, mas não porque eles eram bonzinhos. Porque eles tiveram um governante, que se não me engano é o Ciro, que pensava que escravizar as pessoas era muito pior do que não escravizar as pessoas. Por que ele pensava isso? Porque ele pensava assim, tipo, se as pessoas são livres, elas vão se revoltar menos. Então a gente permite que essas pessoas continuem livres, permite que essas pessoas tenham liberdade de religião, mas agora elas vão trabalhar e pagar impostos pra gente. E é mais fácil de controlar um império assim do que manter pessoas escravizadas. Era uma estratégia. Outra coisa que é muito importante sobre os persas é a questão da religião. A religião deles, que a gente chama de zoroastrismo, é uma religião da antiguidade que, pelos registros que a gente tem, é a primeira religião que vai falar da questão da dualidade do bem e do mal. Né? E para eles, para os persas, eram forças opostas, que eram duas divindades, né? A divindade do bem e a divindade do mal. E aí, quando os persas conquistam os hebreus entram em contato com essas ideias de bem e mal, essa dualidade do bem e do mal, e aí eles vão começar a incorporar isso na religião deles. Né? Então, esse negócio de céu e inferno que existe hoje na religião cristã, que é muito comum na religião cristã, ela começa a ser registrada na história, nos documentos, depois do contato dos hebreus com os persas. Agora, por que os hebreus são importantes? Se você é religioso, se você é cristão, e já foi muito à igreja, já leu muito a Bíblia, você com certeza já ouviu falar dos hebreus, porque Jesus era um hebreu. Os hebreus eram um povo que vivia lá no Oriente Médio, na região onde hoje é um país chamado Israel. Por que os hebreus são chamados de judeus hoje, né? Judeu é uma pessoa que segue o judaísmo hoje, e os judeus são os descendentes dos hebreus.
Agora, por que os hebreus têm esse nome, né? Acabam sendo chamados de judeus? Porque eles vão ter uma treta interna no reino deles, e aí o reino vai ser dividido em dois, reino de Israel e reino de Judá. E aí eles vão acabar, por causa dessa história de reino de Judá, sendo chamado de judeus, ok? Então eu trouxe aqui alguns símbolos para vocês poderem se orientar aí. Isso são símbolos do judaísmo, da religião deles, né? A estrela de Davi é um símbolo do judaísmo. Esse candelabro com 8 velas, 9 velas, não sei o nome, nunca lembro. Mas é que eles comemoram no fim do ano, na época que os cristãos católicos, e não sei, todos os evangélicos que comemoram o Natal em dezembro, os judeus não comemoram o Natal, porque os judeus, eles já acreditavam num Deus só antes, porque os hebreus eram o único povo da antiguidade que era monoteísta, que acreditava num Deus só. Então, para eles, Jesus é um deles, então não é o Natal que é uma data importante. Em dezembro, eles têm uma data importante que é chamada Hanukkah. E aí eles comemoram esse feriado por 8 dias. E aí, cada dia à noite, eles jantam lá em família e acendem uma das velas. Outra coisa que é muito comum dos judeus é o kippá, que é esse chapéuzinho, que é exclusivamente para homens. E esse daqui que está ao lado é o Torá. O Torá é o livro sagrado dos judeus. E os judeus geralmente estudam muito o hebreu, que é uma língua antiquíssima, que não se usa mais, mas os judeus, eles estudam para poder manter a tradição deles vivas. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês não vão ter como me responder, porque eu estou falando sozinha, porém, você já presenciou algum judeu que tentou converter alguém? Ou algum judeu que bate na porta da casa das pessoas às 7 da manhã para levar a palavra do judaísmo? Jamais. E nunca você vai ver. Judeu não converte pessoas, porque os judeus se consideram o povo escolhido por Deus. Eles se consideram especiais porque são escolhidos por Deus, porque Jesus era um judeu, era um hebreu. Então eles não propagam a religião deles, porque essa não é a intenção que eles têm, porque eles se sentem especiais sendo o que eles são. Dá para entender essas peculiaridades da religião? O que é importante sobre a história dos hebreus lá na antiguidade? Primeiro, um ponto chamado Êxodo, que foi a fuga dos hebreus do Egito. Os hebreus foram escravizados por todo mundo na antiguidade, menos pelos persas, né? Os persas dominaram os hebreus, mas não escravizaram. Agora o resto é grego, é romano. Eu acho que os fenícios também não tiveram intenção de escravizar hebreu. O resto dos povos da antiguidade escravizaram os hebreus. Os egípcios levaram muitos hebreus para o Egito para trabalhar como mão de obra escrava. E aí tem aquele episódio lá do Moisés que lidera, né, o povo hebreu para fugir do Egito, lá fica 40 anos perdido, aí ele abre o Mar Vermelho e os caras atravessam. Então esse episódio, né, independente de abrir o mar ou não, que aí fica a critério da crença, esse episódio da fuga dos hebreus do Egito para voltar para a terra deles, para a terra prometida deles, é chamado Êxodo. E um outro episódio importante sobre os hebreus é a diáspora, ok? A diáspora é que, por quê? Os hebreus eram constantemente escravizados, né, na terra onde eles viviam, dominados e escravizados. E também porque na terra deles, eles dividiam a sociedade, né, os superiores a quem tinham propriedade de terra e os inferiores a quem não tinha. Muitos hebreus começam a se dispersar pelo mundo. Então eles vão se espalhar, vão morar em outro lugar para não ficar todo mundo junto, para parar de ser escravizado e para parar de ser menosprezado em sociedade. Esse episódio dos hebreus se espalharem pelo mundo se chama diáspora. E aí os hebreus, ou os judeus, como nós chamamos hoje, ficaram muitos anos sem um território, um país. O país, que hoje a gente chama de Israel, foi criado em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que os judeus foram extremamente perseguidos pela Alemanha nazista e 6 milhões foram assassinados ali no Holocausto. Agora eu vou pausar antes dele travar, e aí eu vou gravar China e Índia em outro vídeo.